Aquela era uma tarde como qualquer outra e eu estava voltando da escola com mais 2 amigos meus enquanto a gente jogava a conversa fora. E como sempre, os temas das nossas conversas eram as coisas mais idiotas possíveis. Até que um dos meus amigos trouxe um certo assunto que chamou minha atenção. E aí, gente, vocês já ouviram falar daquele desafio que tá rolando na internet? Que? Qual desafio, cara? Eu vi na internet que se você ouvir aquela música do Caneta Azul às 3 horas da manhã, ele vem atrás de você. E o desafio é você sobreviver durante um dia inteiro enquanto ele te persegue. Nem fodendo, cara. Onde você viu isso? Eu vi um cara no YouTube falando disso. Era um canal de terror, mas e aí, vocês aceitam o desafio? E por mais idiota que parecia aquilo, eu aceitei na hora participar, só pela piada mesmo. Beleza, cara. Vai ser hilário. E todos concordaram em participar daquele desafio idiota. Eu resolvi participar pela piada, parecia engraçado. Eu nem tinha parado pra pensar que talvez pudesse ser real algo daquela lenda. Era tudo tão bobo demais pra ser verdade. Então entramos em outro assunto e acabamos esquecendo daquela conversa. Quando eu cheguei em casa já estava meio cansado da escola e nem lembrava do desafio que tinha aceitado participar. Já era de noite e eu tava indo pro meu quarto. Passei umas boas horas assistindo uns episódios da Grande Família, até que já era de madrugada, então meu amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp. E aí, cara, tá preparado? Na hora eu fiquei um pouco confuso, até eu lembrar do desafio que eu tinha aceitado mais cedo. Já era quase 3 da manhã, tava meio cansado de assistir a Grande Família e não tinha nada melhor pra fazer, então, por que não? Esperei até chegar no horário certo e abri a música no YouTube. Quando eu ia dar play na música, eu senti algo estranho. Por mais que eu não acreditasse em nada daquela lenda e achasse tudo engraçado e estivesse até rindo na hora de começar a fazer aquilo, um calafrio correu por todo o meu corpo e eu travei. Como se algo estivesse me dizendo pra não fazer aquilo, mas eu não queria ninguém me zoando no dia seguinte por ter medo dessa coisa idiota. Então eu só respirei fundo e dei o play na música. E então tocou aquela música chata que eu já tinha ouvido tantas vezes nos últimos meses tocando por aí. E o processo foi bem tranquilo. Eu não estava sentindo o mesmo medo de antes. E percebi que talvez eu nunca tivesse ouvido aquela música completa antes. Porque chegou em uma parte da música que eu não reconhecia. Então aquela música não era só a mesma repetição o tempo todo. Mas aquela letra tava um pouco estranha. E o ritmo e o tom da música mudaram bastante também. Não sabia que ela tinha tanta progressão assim. Até me perguntei se não tinha entrado no vídeo errado, estava vendo alguma outra versão dela. Então comecei a sentir uma sensação estranha. Como se eu estivesse num outro lugar. E tudo parecia tão estranho, como se estivesse em transe, até que o vídeo acabou. E quando ele chegou ao fim, eu levei um susto enorme. Porque no exato momento que ele acabou, teve uma queda de luz na minha casa, bem rápida, por uns 15 segundos, e quando a tela do computador desligou. Pode ter sido só minha imaginação, mas eu juro que pude ver bem rápido o rosto do Caneta Azul piscar na tela, com uma expressão estranha. Enfim, o desafio estava completo e nada aconteceu. E já estava bem tarde, então eu só resolvi ir dormir mesmo. Realmente aquilo era só uma piada idiota. Mas naquela noite eu tive um sonho estranho. Eu sonhei com aquele lugar que eu tinha visto antes no meio do transe, mas agora ele estava menos embaçado. Mas ainda não conseguia ver tão claramente o que estava acontecendo. Mas dava pra ver que era um corredor enorme que eu não conseguia enxergar o final. Eu andei e andei por um bom tempo por ele, até que comecei a ouvir passos vindo de trás de mim, bem distantes e abafados. Mesmo não sabendo de quem eram, eu senti um pavor enorme e comecei a correr o mais rápido que eu pude, mas cada vez eu ficava mais lento, como se estivesse ficando muito pesado, e os passos chegavam cada vez mais perto, até que quando chegaram bem atrás de mim, eu pude ouvir aquelas palavras. Azul Caneta. E eu acordei suando de medo. Já era de manhã e tava na hora de ir pra escola. Quando eu cheguei na escola eu ainda tava com aquela lembrança daquele sonho bizarro na minha cabeça, mas eu tentei ignorar aquilo e me distrair com meus amigos. Quando eu entrei na sala de aula, apenas um deles tinha vindo hoje, e ele tava meio diferente do normal, com uma expressão estranha de preocupação, o que eu achei bem estranho, já que normalmente é a pessoa mais animada do grupo. Então eu perguntei pra ele: "E aí, cara, tudo bem com você? Você vai rir de mim, mas algo estranho aconteceu comigo ontem."
Quando eu fui dormir ontem, eu tive um pesadelo com ele. O Caneta Azul. Eu sei que parece idiota, mas aquilo pareceu tão real. Eu fiquei surpreso ao descobrir que ele também tinha tido o mesmo pesadelo. Mas como isso era possível? Caralho, que bizarro, cara. Eu tive um sonho parecido com esse aí. Sério? Será que isso quer dizer alguma coisa? Talvez seja real? Não viaja, cara. E o Eduardo, ele não falou nada sobre o sonho. Ele ainda não chegou e ele não responde minhas mensagens desde ontem. E tô começando a ficar preocupado. Relaxa, ele só pode estar tentando zoar com a gente. Eu espero. Até que então, o professor chegou na sala com um aviso. Eduardo havia sido encontrado morto na casa dele, junto com toda a sua família. Todos tinham sido brutalmente mutilados, mas nenhuma arma foi encontrada no lugar do crime. Apenas uma caneta Bic azul, coberta de sangue. Na hora eu fiquei completamente desesperado. Não podia ser. Então, aquilo tudo era verdade? Ele morreu por nossa culpa, por causa de um desafio idiota. Então isso significava que nós seríamos os próximos. Eu não fazia ideia de como fugir disso. Então, eu resolvi ligar pra polícia logo que saímos da escola. Socorro, senhor policial, nós estamos correndo grande perigo. O que foi, meu jovem? Tem um assassino atrás de mim, no Caneta Azul. Ele matou meu amigo e toda a sua família. E agora ele tá vindo me buscar, por favor, eu preciso de ajuda. Ah, vai pra puta que pariu, hein? Porra, vai tentar dar um trote a outra pessoa. Tem nada melhor pra fazer não, hein? Peraí, quem é você? Como é que você entrou aqui? O que você... E a ligação acabou. Nós estávamos condenados. Não havia ninguém que pudesse nos salvar naquele momento. Corremos para minha casa para nos proteger. Era mais seguro do que ficarmos expostos na rua. Mas no caminho, tinha a sensação de que estava sendo observado o tempo todo. Toda vez que eu olhava ao redor, podia jurar que via ele de relance, como se estivesse espreitando nas sombras. Quando finalmente chegamos em casa, pegamos tudo o que precisávamos para nos proteger e ter o que comer. Corremos para o meu quarto e trancamos a porta. E lá ficamos esperando. Depois de horas sentados, não tínhamos muito o que fazer e estávamos começando a ficar com sono. Quase comecei a pensar na possibilidade de nada acabar acontecendo, até que a energia caiu novamente. E apenas pude ouvir os gritos dos meus pais vindos do andar de baixo. Eu fiquei desesperado e tentei correr para ajudá-los, mas meu amigo me segurou o mais forte que pôde, até que então o silêncio voltou novamente, e apenas seus passos podiam ser ouvidos, lentos e cada vez mais próximos, até chegarem em frente da porta do quarto. Então, comecei a ouvir ele cantar. A porta do quarto explodiu. Ele destruiu ela completamente, como se não fosse nada. Aquele ser não era um humano, e sim um demônio. Meu amigo pulou em direção dele para tentar pará-lo. Fuja, ainda dá tempo! Mas ele rapidamente puxou uma caneta do seu bolso e fincou ela no corpo dele. Seus movimentos foram tão rápidos que eu mal pude ver o que aconteceu. Em segundos, meu amigo havia virado uma poça de sangue e órgãos no chão. Eu saí correndo e por um milagre consegui passar pelo lado do Caneta Azul e corri pra rua. E não parei de correr. Não sei quanto tempo eu corri, mas eu já não sentia minhas pernas e nem conseguia respirar direito. Eu gritava desesperado por ajuda, mas ninguém veio. Apenas aquela música, aquela maldita música que se aproximava cada vez mais.